Estamos iniciando o nosso segundo estudo, então, agora do livro de Daniel. Então, vamos estudar o livro de Daniel no capítulo 1. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta e pegue o seu bloco de anotações, quem sabe o seu papel, seu celular, não sei, onde você quiser anotar, talvez até mesmo na sua Bíblia, para juntos nós estudarmos este livro. Nós já tivemos nosso primeiro encontro, agora é o nosso segundo. Então, muito obrigado por você estar aqui. Quem está no Zoom, então estou vendo aqui a Bruno, Samuel, Cauã, Aleph, Marcos. E também, se você estiver acompanhando no YouTube, então você também é muito bem-vindo, ok? Então, vamos iniciar com uma oração. Sempre é importante iniciarmos com uma oração, porque é o Espírito Santo quem vai fazer nós entendermos este livro tão importante. Então, vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez unidos para estudar a tua palavra. Nós vamos estudar agora o capítulo 1 de Daniel. Nos ajude a entender este livro tão importante para nós, ilumine a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vou compartilhar com vocês a tela. Sempre vamos ter ali um material de apoio, já está no grupo que todos nós estamos participando. Então, vocês vão conseguir acompanhar também. Então, vamos lá. Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, enquanto você abre aí, eu vou fazer uma breve introdução. Está ali falando a história em que Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia, invadiu ali o povo de Deus e levou cativo algumas pessoas, os nobres da tribo de Judá. Você pode acompanhar e ler posteriormente. Nós não vamos, devido ao tempo, ler todo o capítulo, mas nós vamos fazer algumas menções. Então, nós vemos aqui que no terceiro ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. Então, o Senhor deu a vitória a Nabucodonosor sobre Jeoaquim e ele levou cativo os nobres e também Daniel e seus amigos. Lá no verso 6, fala Ananias, Misael e Azarias. Nós também vemos que eles mudaram de nome, porque o rei Nabucodonosor deu um novo nome para eles. E fazendo um breve resumo, também no capítulo 1, nós vemos que eles deveriam ali estudar durante 3 anos, fazer um estudo sobre a filosofia, sobre as coisas ali na Universidade de Babilônia. Então, durante 3 anos, eles iam estudar para poder trabalhar para o governo da Babilônia. E ali eles também teriam a comida do rei. E Daniel e seus amigos falaram, olha, a gente não vai comer, nós não vamos comer esta comida, então nós queremos fazer um teste de 10 dias. Este teste vai ser para você ver, né, quem estava o responsável ali, né, responsável por cuidar dos cativos, falou assim, olha, eu tô com medo, porque se der errado esse teste, não vai ser muito bom. Então ele pediu um teste de 10 dias, Daniel, e aí Daniel e seus amigos fizeram este teste, eles só comeram verduras, legumes, uma comida muito saudável, como vocês podem acompanhar na leitura. Vocês podem fazer antes ou pausar o vídeo, se você estiver assistindo no YouTube, pausa o vídeo, leia o capítulo 1. Mas é um breve resumo e depois deste período de 10 dias, eles continuaram comendo durante os 3 anos de estudos e no final do capítulo nós vemos que Nabucodonosor fez um teste com todos que estavam ali e ele percebeu que Daniel e seus amigos eram 10 vezes mais inteligentes e fortes e saudáveis que as outras pessoas que estudaram ali na Universidade de Babilônia. Então, é mais ou menos um breve resumo do que nós vemos neste capítulo. Mas nós vemos que em Daniel 1, para começarmos, quem é o protagonista deste capítulo não é Daniel. O protagonista não são os amigos de Daniel. Não é a luta aqui de Nabucodonosor. O protagonista é Deus. Deus é o verdadeiro protagonista. E as vitórias mostram a junção da fidelidade do ser humano com a soberania de Deus. As vitórias que Daniel teve neste capítulo 1 são as vitórias que mostram a junção do poder do ser humano, a fidelidade do ser humano, na verdade, com o poder de Deus. Então, nós vemos que essas vitórias vêm do poder de Deus também. Mas vamos avançar o nosso estudo, só deixa eu mudar aqui para eu poder ver melhor. Nós vemos a soberania de Deus neste capítulo.
Vamos olhar no verso 2. Você abre a sua Bíblia, então Daniel, acredito que já esteja aberta, né? Daniel capítulo 1, o verso 2 diz assim: O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra de Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de Deus. Então nós vemos que esta terra de Babilônia e também a terra de Sinar, que pode estar na sua Bíblia, é a mesma localização da Torre de Babel. Então nós vemos que Babilônia, eu falei Babilônia várias vezes, mas nós vemos que Babilônia iniciou lá na Torre de Babel, lá em Gênesis, e você conhece a história da Torre de Babel. Então nós vemos que desde o começo da Babilônia já existia uma rebeldia contra Deus. Então aquelas pessoas que estavam construindo a Torre de Babel, ali Deus confundiu as línguas, né, e iniciaram os idiomas que nós temos hoje, né, e nós temos hoje que eu digo diferentes idiomas, e ali nós vimos que Babilônia, o Império de Babilônia, o reinado ali, reino de Babilônia, se iniciou na Torre de Babel. Nós vemos também que existe uma derrota e um cativeiro. O resultado de Daniel e seus amigos estarem presos, estarem cativos ou terem sido levados à Babilônia, era um resultado de fazer o que era errado e mal aos olhos de Deus. O povo de Judá era um povo de Deus e eles não estavam seguindo a vontade de Deus. Então eles estavam sofrendo, como nós vimos no último estudo, nós vimos que existia uma profecia clássica, ou seja, o que é a profecia clássica? Vocês lembram? Que era a profecia: se vocês fizerem algo bom, não vão sofrer as consequências, mas se vocês fizerem algo ruim, vocês poderão sofrer as consequências. Ou seja, aqui eles estavam sofrendo as consequências de terem escolhido se afastar de Deus. E também nós vemos que não foi o poder de Babilônia, não foi o poder, o exército de Nabucodonosor que venceu. Nós vemos no verso 2, e você pode grifar o começo do verso 2. O Senhor deu a vitória sobre Jeoaquim. Então nós vemos que quem deu a vitória a Nabucodonosor foi Deus. Isso é muito importante. Nós vemos. Você pode grifar a sua Bíblia que o Senhor lhe deu a vitória. Então nós vemos que Deus está guiando, é soberano nessa história. Ele está guiando o seu povo, porque ele tem um desejo aqui neste capítulo, e também está dando consequências ao comportamento do povo de Judá, que eles estavam fazendo aquilo que não era bom aos olhos de Deus. E também nós vemos que Deus está no comando da história. É Ele quem guia a história. E eu vou pedir para vocês anotarem aí e também abrirem em Isaías capítulo 46, o verso 10. Isaías 46, o verso 10, diz o seguinte: Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Então nós vemos aqui que Deus está no comando da história. Ele fala o que vai acontecer no futuro. Todos os planos dele irão se cumprir, pois ele faz tudo o que deseja. Eu percebi que ali acabou aparecendo possivelmente uma pergunta. Eu vou então verificar. Eu vi que está no bate-papo. O Samuel falou que não está conseguindo ouvir. Mais alguém está com o mesmo problema? Talvez dá um joinha ou me fala. Todos estão conseguindo ouvir? Me confirma aí, por gentileza. Tá. Sim, pastor. Estão conseguindo? Então, Samuel, verifica se pode ser talvez o fone de ouvido, ou talvez aumenta, tira do mudo, né, o celular, ou se você estiver no computador, tenta ver como que está a sua conexão. Ok? Então, obrigado pela mensagem, Samuel. É muito bom esta nossa interação. E se alguém tiver alguma pergunta, pode ativar o microfone, pode fazer. E também eu vou pedir para vocês lerem alguns versos, ok? Então, vamos voltar para a nossa tela. Então, nós vemos que existe a soberania de Deus aqui neste capítulo. Então, eu vou pedir para alguém ler. Fazendo compartilhamento de tela. Oi?
Foi o Samuel que falou? Pode falar, Samuel. Tá, qualquer coisa você manda uma mensagem e a gente tenta resolver. Nós vemos que 4 pontos sobre a fé de Daniel aqui neste capítulo. Vamos para o verso 4. E eu vou pedir para a Bruna ler o verso 4. Bruna, você consegue ativar o seu microfone, por favor? Você consegue ativar para ler o verso 4? É Isaías 46, verso Não, 4? é Daniel, capítulo 1, o verso 4. A gente passou agora, vamos para Daniel. Nós vamos ler alguns versos do capítulo 1, ok? Uhum. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versado no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Isso. Então nós vemos que Daniel e seus amigos, como a Bruna leu para nós, Daniel e seus amigos deveriam aprender a cultura, a literatura, em algumas versões, e também a língua do povo de Babilônia. Então eles fariam um estudo intensivo, ou seja, eles aprenderiam uma nova cultura, aprenderiam uma nova língua e aprenderiam tudo o que estava ali de acordo com os conhecimentos, ensinamentos e a fé também de Babilônia. Então ele estava sob pressão. Bruna, você pode ler também o verso 5, por favor? Posso sim. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Isso. Então nós vemos que também eles deveriam, como eu mencionei no começo, comer a comida do rei. Então, eles seriam treinados durante 3 anos e deveriam comer esta comida. E esta comida, nós vemos que ela era sacrificada a ídolos. Também existiam, nós vamos ver mais para frente, a questão da alimentação, do tipo de comida, na verdade, que eles, Daniel e seus amigos, não comiam alguns tipos de carne e também não faziam uso de alguns alimentos ali, algumas coisas que eram oferecidas como alimento. Então, eles também estavam sofrendo uma pressão sobre a questão da alimentação. Eu vou pedir para o Marcos ler o verso 7. Pode ler, Marcos, por favor? O professor Marcos está aqui, consegue ativar o microfone? Só um instante aí, pastor. Pegar aqui a. Pegar outra que é pequenininha a letra dessa aqui. 2,7? É o 1:7, capítulo 1, verso 7. Oh, Jesus. Daniel 1,7. Isso. Conseguiu encontrar? Chegou. Pegar o óculos agora, que essa letra é muito pequena, dessa Bíblia. Então, enquanto você se Já prepara, encontrei. eu vou pedir para a Andréia já se preparar para ler. Peguei o óculos. Que bom, eu vou... Pode. Andréia, já se prepara para os próximos versos, os versos 15 a 17. Então, professor Marcos, pode ler para nós? 1,7? Isso. Só 1,7? Só o verso 7. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Belsazar, o de Ananias, o de Sadraque, o de Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abidnego. Isso. Então, nós vemos, obrigado, professor Marcos, pela leitura. Nós vemos que eles deveriam também mudar o nome. E essa questão da mudança do nome é uma coisa muito importante, sabe por quê? Porque o nome fala muito sobre uma pessoa. O nome mostra de onde a pessoa é, de quem ela pertence. Então, eles mudarem os nomes deles, de Daniel e seus amigos, estava mostrando que agora eles eram de Nabucodonosor. Então, e cada nome era um nome de adoração a algum tipo de Deus.
Então nós vemos que esta mudança de nome também estava vinculada à religião. E Andréia, você pode ler os versos 15 a 17, por favor? André, você consegue ativar o microfone? Eu não estou conseguindo. Oi. Tá me ouvindo? Sim, agora sim. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Muito obrigado, Andréia. Obrigado mesmo. Então, nós vemos que eles tiveram esse teste da alimentação durante 10 dias e nós vimos que Deus deu a eles aptidão em comum, deu inteligência, sabedoria em todos os aspectos da literatura também e de toda a sabedoria. E Daniel concedeu uma capacidade especial de sonhos e visões. Então nós vemos que eles tiveram que aprender uma nova cultura, uma nova língua, comer a comida do rei, então eles não aceitaram. Eles tiveram que aceitar a mudança de seus nomes e não transgrediram os seus princípios. E vamos avançar. E aqui nós vemos algumas razões para não se contaminar com a comida do rei, como está ali no verso 8, né, que eu vou ler para vocês. Daniel, porém, o verso 8, então, Daniel, capítulo 1, verso 8. Acompanha aí. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer destes alimentos para não se contaminar. Ou seja, ele não queria se contaminar. E aqui nós temos algumas razões. O porquê que ele não poderia se contaminar. A gente pode olhar assim e falar, nossa, uma coisa tão simples, né? Comer, ele poderia separar ali a comida e tal. Mas nós vamos ver algumas razões. A primeira razão, então anota aí na sua Bíblia. Quem sabe se você está com uma caneta, risca a questão aí. Não risca, né? Sublinha, na verdade. Sublinha o final do verso 8, que fala ali que ele não ia comer para não se contaminar. E você pode colocar ali os motivos. Então, o primeiro motivo que está em Levítico, capítulo 11, o verso 47. Então, Levítico, capítulo 11, o verso 47. E eu vou ler para vocês. Todo o capítulo 11 de Levítico, nós vemos questões sobre animais puros e impuros. E isso estava muito forte na cabeça deles, na cabeça de Daniel. E forte no sentido de que era uma crença deles. E por isso que eles não comiam alguns tipos de animais. E eu vou ler o verso 47, que diz assim: com essas instruções de todo o capítulo 11, vocês saberão o que é impuro e o que é puro, os animais que vocês podem comer e os que vocês não podem comer. Ou seja, eles tinham a consciência daquilo que eles poderiam comer. E para não se contaminar, o que o texto mostra? Que o rei estava oferecendo comida impura, alguns animais que não servem para alimento, segundo como a Bíblia mostra. Um segundo ponto também, que estas carnes eram oferecidas a deuses. Então, estas carnes, estes alimentos eram oferecidos a deuses. E nós vemos que esta prática era muito comum até mesmo depois do tempo de Daniel, como está escrito lá em Atos, capítulo 15, o verso 29. Então, Atos, capítulo 15, o verso 29, diz assim, eu vou ler para você. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual, para muito bem se evitarem essas coisas. Ou seja, nós vemos aqui que eles também não deveriam comer comidas, né, carnes oferecidas a deuses. Aqui, claro, o autor de Atos não está falando em relação a Daniel, porque Daniel viveu muito tempo antes.
mas nós vemos que esta prática era uma prática muito comum naquele tempo, mesmo no tempo de Daniel e aqui também depois do tempo de Jesus. E também eles queriam comer uma comida que remetia ao Éden, uma comida saudável, remetia à criação. Então ele propôs um teste de 10 dias porque ele entendia a situação do oficial do rei. Porque ele falou assim, olha, o oficial disse, se isso der errado, o rei pode me matar. Ele falou assim, não, então vamos fazer um teste de 10 dias. Então ele entendeu, por isso que Daniel falou para fazer o teste. E ele tinha certeza de que o resultado seria positivo, não por causa talvez da comida, não apenas, né, por causa da comida, mas também porque ele tinha certeza que Deus cuidaria de Daniel e de seus amigos. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar, ok? E também, agora, nós vemos algumas coisas na vida de Daniel. Nós vemos nos versos 15, e no verso 17, nós vemos 3 coisas sobre a aparência, a robustez de Daniel, que também a interpretação de sonhos e a inteligência. E nós já vimos nos versos 15, 16 e 17, como a Andréia leu, que Deus honrou a sua lealdade. Ele se tornou com uma aparência mais forte, como nós vemos aqui, mais saudável, mais nutrido, e também eles tinham uma aptidão, mais inteligência, né? Uma aptidão em comum, e também Deus deu a interpretação de sonhos. Então nós vemos que Deus honrou Daniel e seus amigos. Da mesma maneira, Deus honra a cada um de nós. Então no capítulo 1 de Daniel, nós temos várias lições para a nossa vida. Mas o mais importante são as lições sobre Deus. De quem é Deus? Deus se revela, Jesus se revela aqui, neste capítulo. Porque lembra, no último estudo, falei que cada capítulo mostra Jesus. Este é o objetivo do livro de Daniel. Então nós vemos que Jesus, que Deus está no controle da história. Nós vemos que ele está no controle da história e o verso 2 mostra isso. Ele também mostra, ali no verso 17, que Deus dá sabedoria a todos nós em ambientes hostis. Deus te dá sabedoria para entender a Bíblia, Deus te dá sabedoria para estudar, quem sabe na sua faculdade, se alguém estiver fazendo faculdade, na escola, para você lidar com os problemas ali da sua classe, na sua sala de aula, também para ter uma inteligência emocional durante esta epidemia, né, durante o coronavírus. Então Deus te dá sempre sabedoria. E também para você, quem sabe é pai ou mãe, Deus te dá sabedoria para educar os seus filhos, no seu trabalho, em ambientes hostis, quando talvez ninguém conheça a Deus. E muitas vezes as pessoas zombam de você porque você conhece, acredita em Deus, acredita na criação, e muitas vezes você pode ser zoado por causa disso, né? Receber uma zoação, uma zombaria de alguém. Então você sabe que Deus cuida de você e te dá sabedoria. E também ele honra os que confiam nele mediante o seu estilo de vida. Ele honra, como nós vemos no verso 19. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E aqui nós vemos, e assim eles passaram a servir ao rei. Então nós vemos esta lição sobre Deus, que ele está no controle da história, ele dá sabedoria e ele honra a cada um que confia nele através do seu estilo de vida. E um verso maravilhoso, que é o verso 21, que diz assim: Daniel continuou no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Aqui nós vamos ver ali mais precisamente no capítulo 5, aqui alguns estudos, nós vamos ver que Ciro já não era de Babilônia. Nós vemos que Ciro era de um outro reino. Então nós sabemos que Daniel continuou no palácio durante muito tempo. E Ciro foi quem, aqui no capítulo 1 de Daniel, nós vemos que Nabucodonosor levou as coisas e pessoas e tirou da terra ali de Judá Daniel e seus amigos e outras pessoas, e Ciro mandou reconstruir Jerusalém. Então no capítulo 1, Nabucodonosor destruiu Jerusalém. E aqui no final do capítulo, no verso 21, nós vemos que existe uma mensagem de volta ao lar.
Embora o capítulo começa com a derrota e o exílio, ele conclui este capítulo com um vislumbre de esperança e uma volta ao lar. Sabe por quê? Porque Ciro foi quem fez as pessoas voltarem para Jerusalém. Então aqui nós já vemos que Deus está guiando a história. Houve um período em que eles foram presos e foram levados para a Babilônia. E muito tempo depois, Deus restaurou a cidade onde eles moravam. Da mesma maneira, hoje nós estamos no pecado, estamos em pecado. Então, o começo da nossa história é em pecado. Nós nascemos em pecado. Só que sabemos que existe uma volta ao lar, uma esperança de que Jesus vai voltar e vai estar conosco. E algumas lições para nós, para encerrarmos o nosso estudo de hoje. Nós temos 3 lições para você aplicar na sua vida. Deus nos dá sabedoria ao enfrentarmos os desafios do mundo. Deus te dá sabedoria. Também é possível permanecer incontaminado dos elementos corruptores da nossa sociedade. Então, você não precisa se vincular à corrupção ou ficar parecido com as pessoas. Você precisa se manter fiel àquilo que você acredita, e o que nós acreditamos está na Bíblia. E também você não precisa se isolar da sociedade e também da vida cultural para servir a Deus. Você não precisa ficar fora dos seus amigos, fora da cultura, fora das coisas que nós temos aqui no mundo. Nós podemos viver em meio a tudo isso. Só que nós devemos ser incontaminados dos elementos corruptores e Deus vai nos dar sabedoria. E existe aqui uma última frase, um texto que eu gostaria de ler para vocês, que fala assim: não devemos temer o poder opressor da mídia. Eu acabei tendo um erro de digitação aqui. Dos governos e de outras instituições que ameaçam destruir nossa identidade como filhos de Deus. Quando colocamos nossa confiança em Deus, podemos ter a certeza de que Ele pode nos sustentar em momentos difíceis e nos preservar contra todas as adversidades. Nós não precisamos ter medo, porque Deus cuida de cada um de nós. Então, eu gostaria de dar um recado para você. O capítulo 1 de Daniel nos mostra que Deus cuida de cada um de nós, nos dá sabedoria. E este capítulo é a introdução dos demais capítulos. O capítulo 2 já é um capítulo de profecia, profecia pura. Nós vamos ver toda a história humana contada em um capítulo. E você vai perceber como Deus revela todas as coisas para nós. Então, eu estou muito feliz de estar estudando o livro de Daniel com vocês. Leia, releia, anote. Você tem um material de apoio lá no grupo. Então, veja cada ponto, veja os textos bíblicos, critique o que eu falei, olhe se está correto de acordo com a Bíblia, tire dúvidas, coloque aqui nos comentários pelo Zoom, se você está acompanhando no YouTube, manda no nosso grupo no WhatsApp, manda no WhatsApp ali no privado para mim, porque eu quero conversar com vocês e juntos aprendermos sobre este livro maravilhoso. Então, que Deus te abençoe. Nós vamos fazer uma oração agora e eu gostaria de pedir uma bênção especial sobre você. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estudamos este capítulo, o primeiro capítulo do livro. Nos ajude a internalizar isso que ouvimos aqui. Que se tivermos alguma dúvida, se não entendermos, se não concordarmos, que assim nós possamos verificar na Bíblia aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que possamos tirar dúvidas e continuarmos motivados neste estudo. Eu peço uma bênção especial sobre cada um que acompanhou este estudo, em nome de Jesus. Amém.